ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. Encara o Bragantino, que é o 3º na tabela, domingo às 7 da noite na Neoquímica Arena. Para você, na tela, uma possível escalação do Corinthians para essa partida, para essa retomada. Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique e Bidu. Carrilho, Martínez, Maicon e Garro, Romero e Depay. Temos muitas coisas para comentar dessa matéria do Alexandre Silvestre. Vou começar com você, Paulo. O que você quer falar? Quer falar da escalação? O que você me falou agora aqui? Ah, não. Não, deixa quieto, deixa quieto. Tá bom. Fala. Então fala o que você pode falar. Vou falar o que você falou, hein? Não, deixa quieto. Infelizmente, esse setor defensivo do Corinthians é muito preocupante. Eu pensei que iriam fazer alguma coisa, trazer algum jogador ali para compor. Eu creio que o Fabinho precisa começar a movimentar aí para o restante da competição. Agora, eu creio que o grupo precisa se unir num momento desse. Até porque tudo que está acontecendo no extracampo, se os jogadores não focarem na competição, se não focarem, se o Dorival não conseguir arrumar a cabeça desses jogadores, vai ser muito difícil para o Corinthians. Eu espero que eles sejam maduros o suficiente para entender a situação extracampo, mas dentro de campo também trazer resultado positivo. Contra o Bragantino não vai ser fácil. O Bragantino termina a competição antes da Copa do Mundo, não bem, mas teve essa pausa aí, vai voltar com força, mas jogando em casa, o Corinthians precisa dos pontos necessários. Agora, a questão do André Santos, ele tinha 2 cartões, né, do banco parecido, lá, ele falou que era parecido, mesmo banco, né, então é assim. Mas ele falou que tinha tomado umas a mais, por isso que ele usou o outro sem querer. Mas que já está pagando, fica tranquilo. Com juros e correções. Mas... Sem comentar. Gente, isso aí é o que a gente vem falando sempre, fica até repetitivo, né? Porque o Corinthians, na parte política, administrativa, é um clube completamente fora dos eixos, né? E não sei quando que isso vai se ajeitar. Acho difícil, a curto prazo, a gente ver o Corinthians organizado, bem planejado, com as pessoas ali sabendo o que cada um vai fazer, de um jeito certinho. A gente só vê notícia de problema, de crise e de polícia. Então, não sei até quando vai isso. E dentro de campo, cabe aquilo que nós falamos no começo do programa aqui. Para quem não assistiu, na audiência rotativa que temos, assim, nós vamos ver o produto final do trabalho do Dorival. Até rimou, tá vendo? Porque o Dorival teve 40 dias aí para treinar o time e nós vamos ver... Teve um pouquinho de férias, né? Então não foram 40 dias, mas já teve um tempo para descansar e treinar. Então, a partir de agora, a gente tem que ver dentro de campo alguma evolução no time do Corinthians. Não, e outra coisa, eu gostaria até de falar com você de casa aí, porque na quarta-feira estava aqui no Gazeta Esportivo e eu mencionei sobre a questão do pagamento, né? Sim. E o presidente Osmar Stab, ele mandou uma mensagem para mim e ele falou: Paulo, referente ao salário de todos, foram avisados que estávamos com problemas burocráticos e iríamos resolver o mais rápido possível. Na verdade, ficamos 12 horas de atraso, não completou um dia. Então, o Osmar passou aqui para mim, eu gostaria de passar para vocês também aquilo que pensa ou que aconteceu dentro do Parque São Jorge. Tá certo, Paulo. Obrigada pelo esclarecimento. A gente, é claro, vai ter palpitômetro, mas daqui a pouquinho vão pensando aí nos palpites de vocês para Corinthians e Real. Muito bem, muito bem. A gente vai continuar falando de Corinthians, porque tem mais uma informação importante. Nesse jogo de domingo, o clube vai estrear o sistema de reconhecimento facial lá na Neoquímica Arena, atendendo a lei que entrou em vigor no mês passado. Dá uma olhadinha na declaração do diretor de tecnologia do Timão, o Marcelo Munhoz, sobre essa novidade. Você não precisa ter pontuação, que você vai conseguir nesse momento comprar o seu ingresso e levar a sua família. Deixando claro que não é possível fazer a transferência, o ingresso ele é único, individual. E a gente pede para que não compre de cambistas, para que não compre fora da plataforma, através do site fieltorcedor.com.br, que é o canal oficial, pois as chances que tem de ter problema na hora de entrar dentro do estádio é grande. Bom, é uma tecnologia nova.
É o primeiro jogo que a gente vai entrar com a facial e já na capacidade máxima. Então eu peço, o Corinthians pede para a torcida, e a torcida de fato está nos apoiando, está do nosso lado, para que chegue com antecedência, não gere filas, ajude a polícia, ajude as pessoas que estão internamente prontas para apoiar. Nós contaremos com cerca de 130 pessoas. Caso tenha algum problema, as pessoas estarão prontas para poder ajudá-lo, para que você consiga entrar com o mínimo de problema possível e o mais rápido, sem filas, sem tumultos, sem aglomerações. As vendas estarão encerradas às 19 horas do sábado, do dia 12. O porquê que nós decidimos colocar 24 horas de antecedência? Porque como estamos em teste do sistema, para que a gente tenha certeza de que todas as informações de todas as pessoas estejam no sistema para abertura e que não tenha problema de entrada de ninguém, não tenha nenhum risco de alguma informação não estar no sistema. Importante, né, gente, a gente prestar atenção nessas informações, porque pode ser que aconteça alguns problemas. Então, assim, o torcedor que vai para a Neoquímica Arena já cadastra a sua biometria, vai comprar o ingresso, até sábado às 7 da noite. O ingresso é diretamente ligado ao CPF, por isso, inclusive, que a biometria facial é tão importante, para evitar o cambismo. Não pode mais passar para outra pessoa. Não pode dizer, cada um que comprar o ingresso tem que ser a pessoa que vai ao jogo. Não pode passar para, comprei o meu, mas vou passar para o meu amigo. Minha maior preocupação é o tumulto. Né? Isso. Por isso a antecedência. E outra coisa, ainda bem que é final de semana. Porque imagina que é dia de semana, à noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite. Os portões vão estar abertos 2 horas antes, então às 5 da tarde já vai estar aberto. Mas deveriam abrir mais cedo, eu acho, sabia? É porque é a lei, né? De abrir 2 horas antes. Não pode abrir antes? Não pode. Acredito que não. Pode. Tá bom. E, lembrando, crianças abaixo dos 11 anos não precisam, está dispensada a biometria facial. Então, é claro, você vai ter o QR Code, você tem que comprar o ingresso normalmente, mas a biometria facial para menores de 11 anos não é necessária, ela é dispensada. Então, assim, todas essas informações para quê? Para vocês irem lá assistir ao jogo de forma tranquila, sem tumulto. O diretor aí garante que 3 segundinhos você faz lá a biometria na hora, claro, se você tiver cadastrado antes, e passa. Fica mais fácil também, né, mano? Para entrar, claro. Né? Biometria facial mais seguro, tudo mais fácil. Mais seguro, exato. É isso, gente. Vamos para o resultado da enquete, então? Quem vai ser campeão do... Para falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, eu quero passar para você uma numerada, tá? Que é importante. Né, em relação às escalações de Dorival Júnior, né? Inclusive, né, o meu amigo seu Jorge, né, me ajudou nisso, é um contador, e é sobre o Dorival. Ele tem 58% de aproveitamento no Corinthians, né, o Dorival Júnior, mas tem uma coisa que eu estava com uma pulga atrás da orelha e tinha, né, comentado isso com vocês, em relação às escalações do Corinthians, que nunca, né, os grandes jogadores podem estar à disposição. Você sabia que Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto não jogaram juntos sob o comando do Dorival Júnior? Você sabia que o Dorival tem 11 jogos, né? São 58% de aproveitamento, mas você sabia que o Dorival Júnior, desses 11 jogos, em 6 jogos, ele contou com os dois, né, entre o trio aí, 2 estiveram à disposição entre o trio em 6 jogos. E você sabia que nos outros 5 restantes ele pôde contar só com 1? O que quer dizer que dos 11 jogos do Dorival Júnior no comando do Corinthians, dos 11 jogos, em 5 jogos ele teve apenas 1 do trio que eu digo, Memphis, Yuri e Garro. Teve 2, né, à disposição em 6 jogos e não teve nenhum, os 3 juntos, não teve nenhum jogo com os 3 juntos à disposição. Então, meu amigo, é complicada a situação do Corinthians, por isso que eu falo, a gente fala de reforços, mas além de reforços, né, a gente precisa ter esse time titular à disposição. Porque se esse time titular estiver à disposição, para mim, olha só o que eu vou falar, hein, é favorito contra o Palmeiras, que não tem Paulinho, não tem mais Estevão. Se tiver todos os jogadores voando à disposição, coisa que nunca tem, né? Por quê? Então, acho que mais do que reforço, precisamos reforçar esse time do Corinthians para ele poder jogar aí 10 partidas seguidas, 5, 6, 7, coisa que nunca acontece. Deixa o seu like, fala se você concorda comigo, agora eu tô te provando nos números, valeu? Quando Yuri Alberto volta aos gramados, tá? Eu tenho uma data para você. O Corinthians trabalha a todo vapor para que ele esteja à disposição contra o Palmeiras na Copa do Brasil, na Neoquímica Arena, no dia 30
de julho, meu amigo. Isso mesmo, uma quarta-feira, dia 30 de julho, talvez seja essa a data que o Roberto volte, né? A situação dele foi complicada, né? A gente já sabe, e agora é a gente aguardar para ver se realmente se confirma essa data. Para você ter uma ideia, a expectativa é que ele ficasse aí 90 dias fora, né? Mas tudo isso tem sido feito um trabalho para que ele volte o mais rápido possível. E a data que o Corinthians está trabalhando é dia 30, tá? No final desse mês, contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena. Ainda ele não vai estar à disposição contra o Red Bull Bragantino. Eu queria te falar isso. A data, porque tem muita gente perguntando, contra o Palmeiras é o que o Corinthians tem trabalhado. Vamos ver se eles conseguem. Deixa o like, comente aqui embaixo. Esse blend tá a milhão. Olha só, hein, notícia boa para o torcedor corintiano no blend de informações. O Garro está voando nos treinamentos e eu vou te explicar por quê. Por que o Garro está voando? Porque ele alcançou 100% da sua condição física, né? Ele que ficou parado grande parte, né, do ano por conta de uma lesão crônica no joelho, né, uma tendinopatia, né, no joelho esquerdo. Aliás, ele tem problema nos dois joelhos. E quando voltou, ainda voltou meio amarrado. Mas essa intertemporada serviu para isso, para recuperar o Garro 100%. Me falaram que ele está arrebentando nos treinos, chutando, dando um passe, aqueles passes que ele gosta, né, deixando, né, os atacantes na cara do gol, se movimentando o tempo todo. Pode ser um grande reforço para o Corinthians já, inclusive neste domingo, né, ele vai estar em campo, né, no jogo contra o Red Bull Bragantino às 19 horas na Neoquímica Arena. Então essa é a grande notícia. E outro que tem treinado muito bem, as pessoas, eu ouvi dizer, acho que o menino entrou no eixo, foi o Kaique, tá? Atacante que joga aberto pela esquerda. Quem sabe, né, não vai precisar nem de reforços aí com o Kaique, enfim, podendo realmente evoluir. Ele que antes, né, de ter a parada, entrou, né, foi um milagre, né, que todo mundo esperava ali que o Kaique entrasse, né, naquele jogo contra o Grêmio. Ele entra e vai muito bem. Não que se destaca, mas vai bem, né? Vai bem. Enfim, para um jogador que nunca deram oportunidade para ele, ele também está indo bem nos treinos. Não está se destacando assim, voando como o Garro. Mas falaram que evoluiu demais e gente que o criticava, né, está elogiando ele para mim, tá? Então são essas duas notícias boas que eu queria deixar para você, torcedor corintiano, porque você merece com tanta notícia ruim. Deixa o like, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Coringão. Olha só, eu quero encerrar esse blend de informações, tá mais rápido hoje, né, para falar do Carlos Vinícius, tá? Carlos Vinícius, ele, muita gente tem falado que as negociações com o Corinthians encerraram, na verdade continua a mesma coisa. Ele colocou a proposta na mesa, quer jogar muito no Corinthians, vem ao Brasil na segunda-feira, não para fechar com o Corinthians, mas vem porque está sem clube, vai ficar com a família. E agora, o Corinthians ainda não respondeu, né, o Carlos Vinícius, não houve, né, nenhum encontro entre o jogador, o staff do jogador com o Corinthians nessa semana. A questão Memphis Depay atrapalhou demais o Corinthians no mercado da bola. O Corinthians teve que parar 2 dias para resolver o problema com o holandês e acabou algumas tratativas ficando para trás, entre elas o Carlos Vinícius, tá? Informação que eu recebo, e aí eu acho que não sei se você vai gostar muito. Me falaram, né, que o Corinthians vai esperar esse jogo contra o Red Bull Bragantino para ver realmente se precisa de um centroavante no mercado da bola, tá? Aliás, eu apurei isso. Primeiro foi fora, uma ideia fora do Parque São Jorge. Quando eu fui ver dentro, as coisas se confirmaram. E me falaram isso. Vamos primeiro esperar domingo. Vamos esperar domingo. Porque o Yuri Alberto não joga domingo. O ataque pode ser Memphis e Romero. Aí se o Romero mete gol domingo, eles não vão querer trazer um atacante para ser o substituto do Memphis e do Yuri, para brigar pela posição com os dois ali. Então foi isso que me passaram, né? Por isso que eu falei, não sei se ia gostar tanto dessa informação ou não, tá? Porque agora, né, se os atacantes do Corinthians brilharem bastante, né, nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, tá arriscado o Corinthians recuar em algumas tratativas, tá bom? Não sei se isso vale para o jogador de beirada, só tô falando da questão, né, do Carlos Vinícius, que eu perguntei se tinha encerrado as negociações e cheguei nessa conversa, de que, né, vai ser feita uma avaliação no domingo. Mas claro que eles vão estar de olho aí na sequência dos jogos do Corinthians. Vai que o Kaique emplaca, né? Vai que o Dorival resolve colocar o Cauê Furquim. A gente não sabe. Vai que o Thales, né, entra no eixo. A gente nunca sabe o que vai acontecer.
mas pelo jeito, com a dificuldade, né, de buscar reforços no ataque, talvez, né, essa avaliação realmente, né, venha acontecer aí até para outras posições, mas para de centroavante eu posso garantir para vocês, tá? Se o Romero der conta do recado, ou quem jogar ao lado do Memphis ali, eu acho que Carlos Vinícius aí já era. Se não, eles vão acabar procurando o Corinthians, porque a proposta, né, foi de 900 mil mais gatilhos, mas pode até baixar por mês e sem luvas, sem pagar por direitos nada, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, os planos Café. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians, Deus abençoe cada um de vocês. O craque Neto, hoje em Donos da Bola, deu uma surtada aí com o Memphis Depay, pedindo para que o Corinthians fechasse um acordo com o craque holandês para aí a saída do jogador. Você concorda com a opinião do craque Neto? Deixa aí a sua opinião, o seu comentário. Corinthians que enfrenta o Red Bull Bragantino, 7 horas da noite no domingo. Jogo transmitido aí pela Cazé TV e também pela Record na TV aberta. Deixa a sua opinião, deixa o palpite, o placar para esse jogo, um jogo muito importante para o Corinthians ganhar pontos e dar confiança para essa equipe com os difíceis notícias aí saindo da política do clube, né? E pode, para não deixar impactar o nosso elenco. Deixa a sua opinião, o seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!